Colossenses capítulo 3, verso 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Somente até aí. Feche os teus olhos, não a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Pai, te dou graças pelo privilégio de podermos acessar este verbo, esta palavra, e nós cuidamos a ver nela salvação, exortação, instrução, direcionamento, Pai. Ajuda-nos nessa noite a aprendermos um pouco mais daquilo que o Teu Filho Jesus deixou para nós, mesmo que através do testemunho dos discípulos e dos escritores dos evangelhos e das cartas. O que importa para nós é que o Teu doce Espírito Santo já está no nosso meio. E é Ele quem vai nos orientar, é Ele quem vai revelar a Tua palavra para nós. Porque ela pode até ser loucura para os que não creem, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Então ajuda-nos, Pai. Foca a nossa atenção nos céus, de tal forma que nenhuma palavra se perca, nenhuma instrução caia em terra seca, mas que estas sementes lançadas pelo Senhor possam encontrar um coração arado e preparado para recebê-la e frutificar para a glória do nome de Jesus. Ministra ao coração das nossas crianças enquanto estamos aqui. Proteja-as, livra-as de qualquer tipo de incidente ou acidente. Seja conosco aqui e nos abençoa em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Amém, queridos? Trago um assunto muito sério para nós cristãos, para nós que cremos que Jesus morreu no Calvário para nos dar vida, para nos perdoar dos nossos erros, dos nossos pecados e nos conduzir a uma vida eterna. Evidente, nós sabemos que o final dos dias que precederão a vinda de Cristo não serão fáceis. As coisas tendem a sair de um estado de perfeição do Éden e elas estão se degradando a cada dia. E para que houvessem ainda salvos, diz o texto bíblico que Jesus abreviaria o tempo. Porque se talvez demorasse demais, não encontraria ninguém. Nossa carne está se corrompendo a cada dia. Vivemos muito mais ansiosos, intolerantes e desconfiados nos dias de hoje do que em anos anteriores. E a tendência é que isso aumente. Por isso as famílias se degradam com muito mais facilidade. Por isso as relações afetivas se deterioram com tanta facilidade. Por isso que existem tantas guerras, tantas porfias, entre nações, entre governos, entre forças políticas, dentro da família, nas relações conjugais, e por que não, e infelizmente, também
nas relações entre irmãos em Cristo. Eu não sei se você percebe isso. Talvez os jovens não muito. Porque enquanto jovens olhamos muito para o que está ao nosso redor. Não temos um olhar muito ao que está mais distante. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente aprende a olhar mais longe. E esse olhar mais longe, o que me mostra muitas vezes é o caos. É o caos de famílias desgregadas, de relacionamento entre pai e filho aos frangalhos, de pessoas viciadas em tecnologia muito mais do que viciadas em heroína e crack, de pessoas explosivas por coisas tão banais. Os seus instintos primários e animais aflorando com tanta facilidade. Nos tornamos bichos de uma hora para outra, por causa de um problema no trânsito, por causa de uma falha no sistema do serviço público, por causa de uma fila muito grande. E somos capazes de nos degladiar, nos ofender, nos xingar, nos acusar, nos denegrir a nossa imagem, a nossa moral. Nós temos andado de uma forma tão egoísta e mesquinha, que só conseguimos olhar para o que está próximo de nós, para o que nos interessa, e o outro, dane-se. E boa parte dessas enfermidades que aqui citei, se assim posso chamá-las, enfermidades afetivas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, enfermidades sociais, boa parte delas são ocasionadas pela pressão que a gente vive o dia a dia. É muita pressão, irmãos. Tem que vender, tem que comprar, tem que negociar, tem que pagar, tem que juntar, tem que matricular o filho, tem que vigiar, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do carro, tem que cuidar das contas, tem que cuidar do cachorro, tem que cuidar dos animais, tem que cuidar da vida espiritual. E tudo isso com muita intensidade, muito vigor, está cansando a nossa mente, e a gente vai ficando intolerante com pessoas que a gente ama. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora você imagina a dificuldade de relacionamento com pessoas que nós não temos um grau de afetividade grandioso. Piora. E boa parte de tudo isso, dessa incapacidade de sair dessa pressão, está ligada a esse texto que o apóstolo Paulo, de forma extraordinária, escreve para uma igreja que, suponho eu, estava vivendo. Ele diz: olha, vocês precisam se suportar. A pressão está grande, mas não pode explodir. Vocês precisam aprender a carregar os fardos uns dos outros. E aí ele vai usar a palavra-chave da mensagem de hoje, que é a chave do cristianismo, que é o motivo maior pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu tenho falado isso aqui com uma certa frequência. Ele diz: perdoando-vos mutuamente. Que os dias são maus é um fato, que há uma cobrança grande na escola. Há 30 anos atrás, quando eu fui tentar o vestibular da UFES, era difícil. As engenharias principalmente. E a UFES, há 30 anos atrás, ela disponibilizava por semestre 40
vagas. Então eu disputava com um monte de jovens, não tinha nem Darwin, nada, era só o nacional, que era o único pré-vestibular que tinha, para 40 vagas em janeiro e 40 vagas em julho. 30 anos depois, a população quase que dobrou. Quantas vagas tem? 40. Continuam tendo 40 vagas. Ou seja, os jovens de hoje enfrentam dificuldades muito maiores do que nós, no que diz respeito à prova. Eu passei na prova da Escola Técnica Federal, hoje IFES, por 2 vezes, com uma nota que hoje o camarada nem entrava na fila. E eu passei para fazer um curso que na época era o mais disputado, eletrotécnica. Hoje, a quantidade de vagas é a mesma, só que a quantidade de gente disputando é infinitamente maior. E eu posso levar esta proporção para quase tudo. Ou seja, a pressão é muito maior. As cobranças são muito maiores. A régua está muito alta. Para você conseguir um emprego hoje, você tem que sambar. E para ganhar muito menos. Quem diria que um engenheiro, e que quantas pessoas que têm diploma de 3º grau, estariam lutando para uma vaga, para ganhar R$800, R$900, R$1.000, R$1.500, R$2.000 seria a festa. Tudo isso nos angustia. E no meio de tudo isso, as relações, cada um querendo a sua vaga, disputando a sua vaga, disputando a sua história, o teu posto. Então a animosidade cresce, o egoísmo cresce, o medo, a desconfiança cresce. E aí nós voltamos à palavra, se cresce a pressão, se eu preciso suportar o meu irmão, a única receita bíblica para isso é o perdão. Não tem oração forte, não tem encontro, não tem retiro, não tem mensagem, não tem remédio, não tem terapia que resolva o problema do relacionamento humano que não passe pelo perdão. O perdão é a válvula que diminui a pressão, o perdão é a válvula que cicatriza as feridas, o perdão é o remédio que Deus encontrou no céu para nos livrar do inferno. Por isso Jesus morreu para nos perdoar. Só que ao mesmo tempo, na igreja, no meio de cristãos, temos uma dificuldade de liberar o perdão. E de pedir perdão não vou nem falar. A gente morre, mas não exercita o que é de graça. Está aqui. Então digo perdão é a única chave que abre a porta da graça. Não tem outra chave. Eu gostaria de estar aqui hoje pregando uma alternativa. Porque assim como você, eu também preciso usar esta chave. Porque assim como nas suas relações afetivas, de vez em quando sai faísca e você precisa usar essa chave, comigo não é diferente. Mas não tem outra. Então diga perdão. A única chave que abre a porta da graça. Olhando para esse texto, por que o perdão é tão importante? Primeiro, porque o texto diz que se eu vou suportar é porque eu vou ter queixa. É impossível alguém que não tenha uma queixa com alguém. Evidente que a personalidade influencia em como esta queixa vai ser expressa. Alguns vão ficar de bico, outros vão parar de falar,
outros vão falar como papagaio de pirata, outros vão se tornar agressivos, outros vão retalhar, outros vão se omitir, outros vão isolar. A forma como vamos reagir com o bichinho da falta de perdão é inerente a cada um. Mas uma coisa é certa: em todos, esse vírus promove perdas. Em todos. A todo tempo eu posso te decepcionar, e a todo tempo você pode me decepcionar. A todo tempo você pode roubar a minha alegria, e a todo tempo eu posso roubar a tua alegria. Então, se a nossa relação sempre haverá no meio dela esse estopim e esta pólvora, só tem uma forma da gente evitar a explosão: é através do perdão. Por isso o apóstolo Paulo começa falando: vocês vão ter que se suportar. Quando a gente fala, eu não suporto essa pessoa porque eu tenho muitas queixas contra ela. Se Paulo diz, tem que suportar, ele está dizendo, ele está garantindo que haverão queixas. Diga, na igreja é lugar de relacionamento. Aonde tem relacionamento, tem queixa. É fato, irmão. É um fato. Eu só não me queixo de quem eu não me relaciono. Qualquer pessoa que influencia na minha vida, seja ele o presidente da república, ou o rapaz que cuida do jardim lá do prédio, se ele de alguma forma influencia na minha vida, eu posso ter queixas contra ele, e ele pode ter queixas contra mim, sim ou não? Você murmurou que não lavou seu carro direito. Você murmurou que o pintor não pintou seu teto direito. Você reclamou da pessoa que levou o lanche na sua casa, estava frio. Você reclamou da pessoa que foi lá e levou a marmita na sua casa e o feijão entornou. Você reclama de tudo que está à sua volta, que interfere na sua vida. É o tempo todo, irmão, a gente está criticando, está reclamando, a pressão aumenta, e a gente vai retroalimentando esse espírito crítico de tal forma, que a gente se transforma numa bomba atômica. E quando a gente percebe que não, a gente está andando assim, ó, igual um cavalo, dando coice para tudo quanto é lado, e não percebe, e da mesma forma que eu dou coice, eu tomo coice também. Uma palavra maldita, maldita no sentido etimológico da palavra, dita de forma equivocada, mal, tracinho, dita, uma palavra maldita, se transforma numa palavra maldita, porque a pessoa falou algo para você, e você entendeu algo diferente, e aquilo tirou a sua graça, você ficou possuído, da noite para o dia, você estava bem, e alguém mandou um WhatsApp para você, você ficou possuído, fez uma observação, fez uma crítica, falou mal de alguém que você ama, deixou alguma coisa no ar, e você simplesmente fica possuído de fúria, de raiva. E o pior, a gente não consegue guardar a raiva, a gente sempre vai contagiar. É pior que a febre amarela. Quem está contaminado vai contaminar alguém, e ele pega a fúria que está nele e vomita para um lado, vomita para o outro, e aí vira igual aqueles filmes de zumbi, que um morde o outro e vai todo mundo virando zumbi. Daí a pouco a casa toda está assim, porque um entrou ali endemoniado, endemoniou todo mundo. Repara, irmão, como nós temos a capacidade de desestruturar pessoas com tanta facilidade. Como a gente sabe aonde dói, como a gente sabe aonde está o furinho ali, a gente sabe. E aí a gente usa isso inadvertidamente ou propositalmente, criando pressão. Mas não dá para viver sem gente, não dá para viver escondido. Eu preciso de você, você precisa de mim. Como diz a música, nós precisamos de Cristo até o fim. É isso mesmo. Não dá para ficar escondido numa redoma de vidro. E mais, o teu filhinho querido, aquele que você botou talquinho no bumbum dele, ele também vai ter que viver nessa panela de pressão. Não dá para você esconder um molequinho ali.
Enquanto ele é bebê, você esconde. Depois, ele vai enfrentar isso na sala de aula. Ele vai enfrentar isso com os professores. Ele vai enfrentar isso com os coleguinhas da rua. Vai tomar cascudo. Então nós precisamos resgatar o remédio. Nós precisamos novamente nos lembrar da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é perdão. Principalmente nós que cremos no Cristo ressurreto, não podemos deixar de experimentar essa vacina diária do perdão. Você me entende até aqui? Diga amém. Por que o perdão é tão importante? Porque seria uma grande ingratidão eu não perdoar. Porque nós conhecemos o texto, e esse aqui diz: perdoa porque você tem sido muito perdoado. Talvez a sua mãe não tenha te perdoado, seu pai, seu irmão, seu amigo, seu tio, mas tem um cara lá no céu que nunca pecou contra você, que te ama, que deu a sua vida por você. Você pisa na bola e ainda assim ele te perdoa. Isso precisa nos constranger. O texto vai terminar dizendo que o amor constrange, ele é o vínculo da perfeição. Quando eu me lembro do que Cristo fez por mim, o que alguém fez contra mim se transforma em nada. Quando eu trago para minha mente, para minha memória, Cristo padecendo as dores do Calvário, eu me esqueço das afrontas que eu sofri. Quando eu trago à memória aquilo que me dá esperança, o sangue vertido no Calvário, meu irmão, tudo que falaram, que fizeram, que possam vir a fazer contra mim, diante do perdão de Cristo, se transforma em nada. É muito pequeno. Nós estamos reclamando de coisas mínimas e nos esquecemos do máximo que Jesus fez por nós. E nos tornamos parecidos com um ímpio, que é olho por olho, dente por dente. O nosso não é assim mais. O nosso é perdoai-vos mutuamente. Eu preciso perdoar, porque senão me seria a pessoa mais ingrata com o Jesus que eu digo que é o meu Senhor. Quem guarda mágoa ignora o sacrifício de Cristo. Quem não perdoa, quem não pede perdão, crucifica Jesus novamente. Digo, perdão é a única chave que abre a porta da graça. Pergunta para o teu vizinho aí se está usando a chave certa. Pergunta para ele, está usando a chave certa? Quem não perdoa, não pode orar. Olha o que está escrito em Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, e se lembrar, olha que coisa louca. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa. Preste atenção. Interrompa-se a oração se não estiver usando a chave do perdão. Você acha que a sua oração está subindo? Não está subindo. Interrompa-se a oração do coração daquele que não usa a chave do perdão. Quando estiveres orando e se lembrares, tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Ou seja, há uma via de mão dupla aí. Não adianta saber orar e não saber perdoar. Seria melhor saber perdoar e não saber orar. Porque o que cura não é a oração, o que cura é o perdão. Orar é muito mais fácil do que perdoar, sim ou não? Sim ou não? Facinho. Ah, que coisa linda é a oração. Porque a oração a gente faz para Deus, e eu não tenho nada com Deus, Deus só é bondoso comigo, maravilhoso. Difícil é eu fazer a oração do perdão para quem me ofendeu. Difícil. Complexo.
Meu coração não gosta, minha carne treme. Porque a minha carne não gosta de perdão. Porque perdão lembra Cristo. E a minha carne gosta das coisas do diabo. Então quando eu falo de perdão, ela começa a tremer. E ela começa a soprar no meu ouvido. Não, não precisa, não vai, isso é besteira, isso é bobiça. Para com isso. Mas o perdão é necessário. O perdão é tão importante, porque quem não perdoa não pode nem ofertar. E se a sua oferta é uma oferta de adoração, saiba que você não está adorando a Deus. O texto áureo é Mateus 5:23. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta lá, não entrega, e vai se consertar primeiro com seu irmão. Sua oferta não é aceita por Deus. Pode ser aceita pela igreja, pode ser aceita pelo irmão, pela ação social, mas para Deus, oferta só é aceita quando há perdão. Olha só que coisa linda, eu estou trazendo a minha oferta em público, estou trazendo no altar, está todo mundo olhando para mim, pensando, que homem bom, que homem generoso, do alto céu está olhando para mim e está falando, seu hipócrita, porque se eu me lembro, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos faria lembrar, o Espírito Santo traz, a consciência fala, se eu me lembro, que tem algum irmão que tem algo contra mim, e eu finjo de morto, eu estou trazendo a oferta no altar, Deus não recebe. Deus não recebe. Então o perdão, ele abre a porta da oração, ele abre a porta da adoração, ele abre a porta da semeadura. Eu quero te dizer, meu irmão, que talvez você esteja semeando, mas a terra sem perdão não produz nada. Do que adianta você ter uma semente híbrida, uma semente saudável, mas jogar numa terra que está consumida, uma terra salgada, uma terra árida, uma terra cheia de calcário, uma terra ruim, a semente não brota. Então tem gente que vive jogando semente e a semente não brota, e ele diz, por que, Senhor? Eu semeio, eu abençoo, eu trabalho, eu oferto, e a coisa não anda. Está aqui o segredo, meu irmão. Se ao levares a tua semente ao altar, te lembrares que alguém tem algo contra ti, para tudo, para a semeadura, tira o chapéu do fazendeiro e coloca a capa da humildade e vai lá te acertar com teu irmão. Senão não tem valor. É melhor dar milho aos pombos, como Raul Seixas, que o pombo come a semente. Ei, fala para o teu vizinho aí, ó. Só o perdão abre a porta da graça. Isso, fala para ele, se me perdoa por estar te atrapalhando a assistir o culto. Quem não perdoa, adoece. A gente sabe disso no psicológico, no somático, que pessoas amarguradas têm mais propensão a desenvolverem problemas cardíacos, estresse, câncer e mais um monte de tranqueira. Mas existe uma questão espiritual também. Tiago capítulo 5, verso 16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns aos outros para serem curados. Sem confissão, sem ajuste, a pessoa adoece. Ela vai definhando de dentro para fora. Ela vai se amargurando e a raiz de amargura ela cresce e ela contagia quem está em volta, irmão. É muito mais fácil. É muito mais fácil você contagiar uma multidão com a desgraça do que motivar uma multidão com alegria. Diz o adágio que a notícia ruim
chega rápido, né? Um negócio desse. Notícia ruim chega rápido. Por quê? Porque a notícia ruim, ela encontra uma via limpa e liberada para fluir através dos nossos corações e nossa língua amargurada. Ela flui com a beleza. Agora a palavra da cruz encontra obstáculos. Quem não exercita e usa a chave do perdão fica doente. E às vezes não é doente físico não, tá? É doente no caráter. É doente nas reações. É um doente social. É um marginalizado espiritual. É aquela pessoa que quando ela chega, ela traz a pressão da enfermidade na alma. E aí você não sabe, e fica perguntando, que essa pessoa pecou? Será que ela cometeu algum erro? O que está acontecendo? Por que essa pessoa é assim? Nada dá certo na vida dela, ela vive doente, vive amargurada, vive cheia de depressão, tem que tomar remédio o dia inteiro. O que está vendo com essa pessoa? Muitas vezes a resposta para essa anamnésia é a falta de perdão, que está carcomendo ela. E ela digere aquilo desde o momento que abre o olho pela manhã até o último suspiro antes de dormir. E aquilo permeia os pensamentos, inunda, e ela quer pensar numa coisa que ela quer fazer, ela não consegue. E ela está pensando no empreendimento, mas ela contamina o empreendimento com aquela amargura. E ela quer se aproximar de alguém, mas contamina. E ela quer se aproximar de alguma instituição e ela se contamina também. Por quê? Porque ela está contagiada pelo veneno da amargura. Só tem uma chave para isso, meu amado. Só tem um chá. Uma garrafada, um remédio para isso, que é o perdão. Quanto mais pessoas você resiste em perdoar, maior a quantidade de bactérias espirituais dentro de você. Por isso é que tem pessoa que só de cumprimentar ela você está contaminado. Ela é um poço de bactéria de amargura. Fala para o teu vizinho aí, você está usando a chave certa? Quem não perdoar será perturbado pelo acusador, pelo cobrador de impostos, pelo verdugo. Na parábola daquele homem que foi perdoado de uma dívida impagável, e ao sair diante do seu credor, encontra alguém que lhe devia algo bem menor, e o sufoca e diz: dá-me o que você me deve, senão te lançarei na prisão. O final do texto diz que ele, que foi ricamente perdoado, mas não perdoou a transgressão do seu irmão, foi lançado na prisão e atormentado pelos verdugos, atormentado pelos cobradores, pelos exatores, por aqueles que importunam diuturnamente você. E Satanás é a representação desse verdugo. Deus é a representação do Senhor que perdoou grande dívida. E nós somos a representação desse rapaz que foi perdoado, mas não perdoou. Recebeu grande indulto, mas não foi capaz de perdoar coisas tão pequenas. As figuras estão postas. O Senhor, grande perdoador. Satanás, o grande acusador. E a gente no meio. Temos a opção de termos recebido o perdão de Deus, glórias a Jesus por isso, e temos a opção de perdoar quem nos ofende e nos deve, ou agir como esse débil mental que foi parar na prisão. A decisão é nossa. Tudo está vinculado à chave que estamos usando. Então, quem não perdoa também vive em eterna opressão maligna. Opressão maligna. Se você não se lembra onde está esse texto, está em Mateus capítulo 18, verso 34, para quem gosta de anotar.
parábola dos talentos. Isso é muito sério. Comece a fazer uma análise rápida da sua vida ou da vida de pessoas que você convive e perceba quantos não estão vivendo situações como essa, simplesmente porque guardaram mágoa de alguém que os feriu, de alguém que os decepcionou, de alguém que os abandonou, de alguém que os molestou. E eu não estou aqui para diminuir a dor de quem foi molestado ou foi abandonado. O que eu estou querendo te dizer é que existe um remédio para qualquer tipo de trauma. É o sangue do Cordeiro de Deus. O que eu quero te dizer é que aquilo que a medicina e a terapia jamais vai conseguir resolver na sua vida, o Cordeiro de Deus veio para resolver. Você só precisa usar o remédio certo. Você me entende até aqui? Diga amém. Agora tem uma coisa interessante em Filipenses capítulo 3, verso 13. Você conhece 13 e 14? Que o apóstolo Paulo, ele não alcançou a sua maturidade total, ele diz isso. Mas ele diz uma coisa muito interessante. É que ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Um outro problema é quando a pessoa não se perdoa. Às vezes ela viveu uma fatalidade, e através de suas mãos, ou de uma omissão, de uma distração, aconteceu uma fatalidade, e você se culpa até hoje, porque perdeu aquilo, porque alguém morreu, alguém se feriu, porque alguém perdeu alguma coisa, e você se culpa, e você não consegue se perdoar. Você está sempre se martirizando. E o pior de tudo é que as coisas que acontecem na sua vida, ruins, você se lembra, e Satanás, que não é bobo nem nada, aproveita e dá uma amplificada nessa autocomiseração que você desenvolveu, de ser coitadinho, porque errou, porque vacilou, porque não deveria ter casado, porque não deveria ter vendido, porque não deveria ter comprado, não deveria ter falado aquilo, não deveria ter agido daquela forma, e Satanás fica ali: é mesmo, você não tem jeito com você mais não, você matou alguém, você feriu alguém, você deixou alguém triste, você não é merecedor mais do amor de Deus, e você fica ali: é mesmo, não tem salvação para mim. A sua vida fica enferma, porque você não consegue se perdoar. Meu amado, deixa eu falar um negócio para você. Jesus já te perdoou. Quebra isso hoje, esquece, deixa para trás essa imundície e prossegue para uma vida nova, uma vida de liberdade, porque se o Filho de Deus, o Cristo vos libertou, verdadeiramente, completamente, insofismavelmente livre você é. Se liberta dessa pressão maligna. O sangue de Jesus cobre a multidão dos nossos pecados. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, meu amado, apesar das consequências da fatalidade que aconteceu com você, apesar das consequências do equívoco que você cometeu no passado, em Cristo você voa como as asas da águia. É interessante porque a gente acha que vai usar a chave sempre no outro. Tem que perdoar o outro, tem que perdoar o outro. Mas às vezes você tem que usar a chave em você mesmo. Pergunta para o teu vizinho: está usando a chave? Para perdoar, eu preciso de alguns cuidados. Eu queria que você abrisse Lucas capítulo 17. Vai voltando aí os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 3.
Aleluia. Glória a Deus. Lucas 17:3 diz assim: acautelai-vos, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdão. Preste atenção. Para liberar ou pedir perdão, o princípio é cautela. Por quê, pastor? Nenhum medicamento bom, forte, pode ser tomado sem cuidado, sem cautela. O perdão é um remédio extraordinário, mas ele não pode ser banalizado, nem para quem pede, nem para quem é perdoado. Então é um processo pensado, orado, é um processo que você se prepara. Você tem que ter cautela, porque senão se torna aquela desculpa, aquele pedido de desculpa que a gente tanto vê aí, na televisão, nas novelas, no meio dos ímpios. Desculpa aí, desculpa aí. Rapaz, você fez mal a alguém, mas já pedi desculpa. Isso é uma banalização de algo tão precioso, de tão fundamental na vida do cristão, que é o perdão. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: você vai perdoar? Tenha cautela, analisa, observa. Não banaliza o remédio porque ele é forte. Você está me entendendo? Diga amém. A segunda coisa, o perdão exige confronto. Confronto, não é pelo WhatsApp. Não é. Eu já falei aqui, vou repetir: o único animal que se comunica com outro da mesma espécie, olhando nos olhos, é o homem. A gente só se comunica olhando nos olhos. Isso começa desde a amamentação. E Deus é tão perfeito que Ele fez o seio da mulher ali de tal forma que quando o molequinho está amamentando, o que está acontecendo? Olho no olho, sim ou não? Sim ou não? E a mãe babando de um lado e o molequinho ali. De vez em quando dá aquele sorrisinho, vaza leite. Isso é lindo, né? É olho no olho, sim ou não? Então preste atenção. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Tem confronto, irmão. Eu não quero me desgastar. Ok, então para de falar. Porque você não quer o confronto, mas não cala essa matraca. Aí o irmão pisou no teu pé, você não quer confronto, mas fica aqui, pisando no meu pé, pisando no meu pé, pisando no meu pé, pisando no meu pé, pisando no meu pé. Não, pisou no teu pé. Ei, vem cá, faz favor. Pisou no meu pé. Resolveu? Resolveu. Não, mas eu não gosto de desgaste. Não, você é fofoqueiro. Você é frouxo, covarde, que gosta de falhar por trás. Porque o cristão confronta tete a tete, amém? Chamou, ei, deixa eu falar com você aqui. É assim, numa boa, com educação, mas tem confronto. Repreende, está escrito aqui, ó. Repreenda-o. Sabe o que é repreender, meu irmão? É exortar. É falar direto, reto, sem curva. Aquela palavra assim, papo. Terceiro, o perdão requer arrependimento, porque é o que está escrito aí, ó. Se o teu irmão, né, se ele se arrepender, perdoa. Presta atenção, aqui tem um ponto importante. Uma parte meio nebulosa, essa questão de quantas vezes mais vou ter que suportar a mesma coisa? Geralmente a reincidência é um sinal de que não houve arrependimento. Pode ter havido remorso, foi mal, mas o arrependimento
Quando há arrependimento, a pessoa deixa, porque doeu, porque constrangeu, porque entendeu o que fez. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó, não, aqui é Lucas. Lucas está falando o seguinte: acautelai-vos, mas se o teu irmão fizer alguma coisa, vai lá, de frente, confronta. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele não se arrepender, nem tem como você perdoar. Você vai ter que esquecer. Mas o perdão só acontece mediante arrependimento. Porque ele vai continuar fazendo, vai testando a sua paciência, e você vai perceber que na verdade ele nunca pediu perdão. Ele nunca se arrependeu. Ele simplesmente está te ludibriando, está te enganando, está mentindo para você. Isso não é você perdoar mais de uma vez. Na verdade nunca houve perdão, porque o perdão só acontece mediante arrependimento. Eu vou fazer e você tem que aguentar porque eu sou assim. Não, então não é perdão, é outra coisa. É você só suportar, é aguentar, é ficar sofrendo. Mas o perdão, ele acontece mediante arrependimento. Porque olha o que o texto vai dizer. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou o quê? Arrependido. Perceba, o arrependimento precede o perdão. Se ele falar, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Último ponto desse texto. Para perdoar, tem que ser crente. Não existe perdão fora da cruz. Existe tolerância, existe deixar para lá, existe conviver com a mágoa, mas o perdão bíblico só ocorre se houver fé. Tanto é que os discípulos disseram, não temos como. Aumenta a nossa? Então, o que nos impede de perdoar? Usa a lógica literária. Quando a pessoa diz, eu não consigo perdoar, o que está faltando para ela? Paciência? Tolerância? Bondade? O que está faltando? O que está faltando? E a fé vem através da penitência. Obras, cultos, vale do sal, ofertas. E a fé vem pelo? A fé vem pelo? Escutar? Não. Ou, qual é a diferença? Escutar, você escuta o cachorro latindo e diz, estou escutando. A palavra é para ser ouvida. Ela entra pelo mesmo buraquinho que entrou o latido do cachorro. Só que ela é guardada no corá. Hein? Sim ou não? Então preste atenção. Para perdoar eu preciso de cautela, disposição para confrontar, arrependimento e fé. Vou repetir. Cautela, disposição para confrontar, arrependimento e fé. Sem fé não tem perdão, tem um acordo. Aqueles acordos de paz, Guerra Fria. Por que, irmãos? Por que não tem? Porque não há bondade nesse mundo. Jesus olha para trás e encontra alguém justo? Encontra? Quando eles chamam ele de bom, o que ele diz? Só tem um que é bom. Aquele que está nos céus. Não existe homem bom. Nós somos, por essências, dentro de nós existe a maldade. A bondade nos cobre pelo sangue do Cordeiro, mas a nossa essência é o mal. Tu não tem esse negócio de bonzinho. Existe o mais tolerante, existe o mais manso, existe o mais covarde.
E existe o mais afoito, existe o mais ousado. E então, como eu disse, as reações são diferentes. Mas no fundo, o sentimento humano é de não perdoar. Porque perdoar é abrir mão de o que é seu, razão. Perdoar é você abrir mão de algo que era seu. Alguém te roubou, alguém te mentiu, alguém te feriu. E a pessoa dizendo, eu não vou pagar. E você fala, beleza. O perdão é a absorção de uma culpa real. A pessoa me deve. E ela diz, não vou pagar. E aquilo está me fazendo falta. E aí eu digo, eu te perdoo. O meu coração humano jamais dirá isso. Por isso, é que para perdoar eu preciso de fé. Senhor, olha, o negócio é o seguinte. Essa pessoa me machucou, me magoou. Eu gostaria muito, como o apóstolo do amor tantas vezes pediu ao Senhor, que dos céus viesse um raio e fulminasse todos, aleluia. Mas o Senhor é maior em mim do que a minha vontade. O meu viver é Cristo. Cristo vive em mim. E as coisas que faço agora não faço mais para agradar essa maldita carne. Faço por amor àquele que me amou primeiro e me perdoou. Então eu vou perdoar, crendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você perdoa pela obediência e pela fé, e pela graça você recebe a cura. A cura não vem através de um processo psicológico. A cura não vem através de uma medicação. A cura não vem através do tempo. O tempo não cura nada. Quem fala que tempo cura nunca foi ferido do jeito certo. Porque às vezes o tempo não cura, aumenta a dor, aumenta a enfermidade, aumenta a chaga. Sim ou não? Então o que cura? Perdão. Como eu vou perdoar se a minha carne não quer? Eu tenho fé em Cristo. Eu libero perdão pela fé e pela graça recebo o bálsamo de Gileade que acalenta o meu coração, porque a porta da graça é aberta pelo perdão. Tem jeito então? Tem. É só você usar a fé. Amém ou não amém? O que você precisa evitar? E aí eu queria lembrá-los de Romanos 12:17. Não tomeis a ninguém por mal, se fez o mal. Esforça-te por fazer sempre o bem a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz uns com os outros. Não vos vingueis a vós mesmos. O que eu preciso evitar para perdoar? O sentimento de vingança e o sentimento de justiça humana, na qual não está a lei e a graça de Deus. Quando eu alimento o sentimento de que eu preciso fazer justiça, de que o outro precisa pagar pelo que fez a mim, eu construo um muro de separação entre a graça e o meu coração. Quanto mais eu acho que fui injustiçado, quanto mais eu acho que sou o coitado da situação, quanto mais eu acho que as pessoas precisam ser punidas, vingadas, sofrerem o dano, mais eu me afasto da porta do perdão e da graça. Não vos vingueis. Eu já ouvi muita gente dizendo: Deus vai fazer justiça a meu favor.
esse mantra gospel, subliminarmente a pessoa está falando: Senhor, mata ele, porque eu não posso matar. Faz purê, fere. O meu Deus, aleluia, há de fazer justiça. Aquilo que chega a escorrer sangue aqui, ó. Isso é um mantra gospel, irmão. Sabe o que o seu coração está gritando? Eu odeio ele. Ele vai sofrer na mão de Deus. Deus vai puxar o tapete dele. E claro, já falei que a palavra de Deus na boca de Satanás é a palavra de Satanás. A palavra de Deus na boca do crente endemoniado é a palavra endemoniada. Ele usa. Vai colher o que semeou. É uma macumba gospel, irmão. É um feitiço, né? Eu te feitiço. Você há de colher 100 vezes o que você fez comigo. Isso quando meu pai falando para filho, né, cara? Você vai ver quando você casar. Você vai ter filho. Você vai sofrer com teu filho. Isso é vingança. Isso é justiça do homem, da carne ferida, o homem magoado, a mulher aflita, a mãe que tocaram no filho dela. Ela é gospel, então ela não pode amaldiçoar, então ela lança um feitiço gospel. Meu Deus, há de fazer justiça. Que isso? Sabe qual é a justiça de Deus? É a misericórdia. Ele é tardio em se irar. A misericórdia de Deus não se acaba nunca. A gente quer a justiça de Deus para os outros e para nós o quê? Misericórdia. O tempo todo misericórdia, Deus. Para o outro, justiça, justiça. Deus é justo, irmão. Mateus capítulo 5, 23. Já até falei o texto, você lembra? Se ao trazeres a tua oferta ao altar, te lembrares que o teu irmão, presta atenção, que o teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a oferta, pai bola. Ei, presta atenção. O que eu preciso evitar nesse texto? Primeiro, a vingança. Segundo, eu preciso evitar de ficar esperando que o outro tome a iniciativa. Quem toma a iniciativa é quem se lembrou. Se você lembrou, tome a iniciativa. Aquele irmão tem algo contra mim, vou esperar ele vir. Quando ele vier, eu falo com ele. Não. Você vai lá. O texto é: se pois ao trazeres a oferta ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você contra ele, não. É ele que tem contra você. Se você sabe que aquele irmão está ferido com você, você sabe que aquele irmão está triste com você, isso está te incomodando, Deus te trouxe a memória, sai do altar e vai até ele. Tome a iniciativa. Deus requer do crente iniciativa, irmão, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso peca. Se você sabe que tem que ir lá e não vai, você está pecando. Mas ele me ofendeu, amém. Ele vai dar conta, mas você também, porque você sabe e não faz nada. Iniciativa. A gente tem iniciativa para cobrar, mas às vezes não tem iniciativa para perdoar ou para pedir perdão. Deus está falando com você, diga amém.
desculpas e racionalizações que geralmente usamos. E é claro, irmão, eu estou escrevendo aqui porque eu estou pensando naquilo que eu faço. Os erros são meus, mas eu tenho certeza que você também faz isso. Quando estou diante de uma situação de pecado, que é preciso pedir perdão, ou que tenho que perdoar, eu costumo dizer assim, ninguém é perfeito. Ou costumo dizer assim, mas o que eu fiz não foi tão grande assim. Né? Só um... não tem motivo para estar assim, eu só dei um coicinho. Foi só uma cotovelada. A gente sempre diminui o tamanho da nossa ofensa. Agora, quando é o outro que nos ofende, a gente pega e o quê? Amplifica. Eu diminuo a minha ofensa e amplifico a ofensa do outro. Isso é desculpa. Ou a gente fala assim, aconteceu há tanto tempo, nem me lembro mais. Já esqueci. Já esqueceu, mas rolou pedido de perdão, rolou perdão. Não, ficou para o passado. Não, está lá pendente. Existe algo pendente na sua vida espiritual, tem que ser resolvido. Ou a gente fala assim, mas o outro estava mais errado que eu. Eu errei, mas ele errou primeiro. E aí a gente pega um livro de débito e crédito e faz uma balança. Então, ele errou 50, eu errei 49. Então é ele que me deve, né? A gente faz ali um contrapeso rapidamente. Realmente, pastor, eu errei, eu falei, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, eu devia ter falado, devia ter confessado, devia ter pedido perdão, mas ele também errou. E porque ele também errou, eu me escondo atrás do erro dele. Quer ver uma outra desculpa? Pastor, se eu for pedir perdão, ele não vai entender. Ele não vai me compreender, é melhor deixar quieto. O outro não vai ter a compreensão, então é melhor deixar baixo. Quer ver uma outra desculpa? Pastor, meu problema com essa pessoa envolve dinheiro. Eu não tenho como pagar mesmo, então... Para que eu vou lá pedir perdão? Eu vou pedir perdão e ele vai falar, cadê meu dinheiro? Então eu não tenho dinheiro. Então o que a gente faz? A gente se esconde, a gente evita, a gente não atende mais o telefone, muda o número do telefone, desliga o Facebook, se esconde, muda, vai para Manaus. Ou uma outra desculpa, pastor, eu errei, mas nunca mais farei isso. Aleluia. Ou seja, já que eu decidi não fazer mais, aquele erro passou, apagou. Não vou fazer mais. Eu quebrei, eu destruí, eu feri, eu magoei, mas eu decidi, falei com Deus, Deus falou comigo, e no secreto do meu quarto orei a Deus, resolvemos tudo, eu e ele. Sim, mas você pecou contra ele, contra aquela pessoa? Foi. E você só pediu perdão para ele? E a outra pessoa? Todos os envolvidos precisam ser notificados. Todos os envolvidos precisam ser notificados. Senão você deixa uma brecha, sim ou não? Você fecha um monte de coisa e deixa uma brechinha ali, ó. Já me consertei com Deus, aleluia. Está tudo certo? Não está certo não. Confessai os vossos pecados uns aos... Justificativas. Como algumas pessoas costumam pedir perdão. Desculpa qualquer coisa aí. É atacado, né? É genérico assim. Você sabe que pisou na bola com o irmão, irmão aí, se, irmão Brendo, se, eu acho que não, mas se eu fiz alguma coisa com você, me perdoe. Assim, a gente faz aquela coisa assim, tudo bem.
Se. Eu acho que não, mas se. Não, não é assim que funciona o perdão. O perdão é: Brendo, você lembra aquele dia que eu fiz isso, aconteceu aquilo outro? Lembra? Lembro. Me perdoa por isso. Pecado tem nome. E o perdão trata do pecado, sim ou não? Sim ou não? Você fala assim, ó: se eu errei com você, você coloca em dúvida o seu erro. Então, tipo assim, eu vou fazer uma poupança com você. Deixa reservado um pedido de perdão, porque eu não sei se eu errei, mas deixa aí uma reserva aí, ó. Não funciona assim, irmão. Isso é genérico. Pecado tem nome. Precisa ser confessado, sim ou não? Um outro cuidado: não fique rodeando. Não fique rodeando. Seja breve e objetivo. Aonde estão teus acusadores? Não estão aqui não, Senhor. Nem eu te acuso. Vá em paz e não peques mais. Resolveu a guerra. Seja breve, direto, objetivo. Porque tem gente que fica dando volta, e volta, e volta, e a pessoa até desiste. É isso. Ok? Ok, está perdoado. Ou, é isso, ok? Me perdoe. Ponto. Resolveu, matou a cobra. Matou o diabo. Fechou a brecha. Evite, no primeiro momento, envolver outras pessoas. Evite envolver outras pessoas. Não transforme em fofoca a oportunidade de perdoar, se houver sinceridade na confissão e abandono do pecado. Num primeiro momento, eu queria que você abrisse Mateus 18:15. Mateus 18:15. Encontrou? Se o teu irmão pecar contra ti, contra seus filhos, sua casa, seu ministério, te atingir, vai arguí-lo entre ti e ele só. Diga: primeiro momento, sigilo absoluto. Vai com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Acabou o problema. Se, porém, ele não te ouvir, não se arrepender, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento ou presença de duas ou três testemunhas, toda aquela conversa, aquela palavra, seja registrada, estabelecida. E se ele ainda não atender, estou no terceiro estágio, dize-o à igreja. E se também recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. A regra de ouro
da convivência harmoniosa está baseada nesses princípios. Porque dizer que você não vai me ferir, ou que não vou feri-lo, é impossível. Porque isso vai acontecer a todo momento. A todo instante estamos ferindo e sendo feridos. Se não usufruirmos dessa terapia do perdão, dessas orientações tão ricas, e tem muito mais aí na sua Bíblia, as relações vão continuar se deteriorando em todas as instâncias e em todos os lugares, até mesmo dentro da nossa casa. Perdoar não é esquecer, não é uma amnésia. Perdoar é olhar para a cicatriz curada, lembrar-se da dor da ferida, mas não se deixar levar por ela. O remorso, ele é diferente. Tem um exemplo que eu gosto de usar. O remorso é como uma feijoada que você reserva no final do almoço, sobrou bastante, e ela estava deliciosa, e você coloca numa vasilha e põe no freezer. E você esquece por algum tempo daquela feijoada. O remorso é assim. No primeiro momento ele te dá uma certa tranquilidade. Mas aí no belo dia, no calor de uma discussão, quando a fome chega, a carne começa a lançar os seus desejos para o teu cérebro, no meio de uma discussão sobre algo, talvez até sobre aquele mesmo assunto, aquela feijoada, você vai lá no freezer, pega ela, coloca no micro-ondas, em 20 minutos, aquela feijoada que estava congelada há meses, ela vem com todo aquele predicado, aquele perfume, e agora está mais encorpada, ela está mais densa, aquela gordura do porco está mais impregnada, aleluia, no feijão. Oh, como eu gosto de feijoada. Quase falei mistérios aqui agora. Ou seja, aquela discussão que você guardou no freezer, ela volta a qualquer momento, com a mesma intensidade ou até maior, produzindo a ferida. E pode passar tempo, você pensa, agora resolvi, graças a Deus. Ela está lá no freezer. A qualquer momento alguém na família vai sentir fome, vai pegar aquele potinho, vai esquentar e vai envenenar a casa de novo. O perdão é diferente. O perdão, ele resolve o problema, ele enfrenta o problema, ele apaga o pecado, ele abre a porta da graça e ele ajusta as relações afetivas. Seja no casamento, na empresa, na sociedade, em qualquer lugar. Se não houver confronto, se não houver perdão, se não houver abandono, confissão, ajuste, enfrentamento, aquela feijoada só foi para o freezer. A qualquer momento ela volta, e é por isso que você pensa, poxa, esse casal estava tão bem. Parecia que estava como dois pombinhos, e de repente está lá, eles logo lá vivendo a feijoada de novo. Mas é porque não houve perdão, houve apenas um acordo, um ajuste.
colocaram um problema no freezer, ele volta de novo. O perdão verdadeiro que Jesus nos concedeu na cruz do Calvário, ele não é passageiro, ele é eterno. Ele diz: esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue de Jesus nos perdoou para a eternidade. Ele resolveu o problema da humanidade. Então eu quero encerrar com essa frase: não exija a justiça e não se omita, exerça misericórdia, perdoe e seja perdoado. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor Mário, vem aqui orar por nós. Irmão, se você precisa perdoar alguém, ou se você precisa pedir perdão a alguém da sua família, principalmente na família, geralmente existem uns BOs que duram gerações. Não espera mais não. Ajusta isso. Busque em Deus essa fé que vai te dar forças para você pedir o perdão ou para liberar o perdão. E você vai ver que a graça do Senhor vai inundar o seu coração. E a alegria que você nunca provou da liberdade, você vai provar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito. Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, ó Pai, de nos tornarmos pessoas melhores, Pai. Mais uma vez o Senhor nos achou. Deus, todos nós aqui, Pai, precisamos perdoar e ser perdoados, ó Pai. Não existe ninguém aqui, meu Pai, melhor do que ninguém. Deus, e se queremos, ó Pai, um dia morar com o Senhor, ó Pai, na eternidade, precisamos exercer, meu Pai, o perdão todos os dias, em todos os momentos, Deus, na nossa vida. Na vida, Pai, do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos irmãos. Deus, o tempo tem passado e, Pai, temos nos tornado tão intolerantes. Pai, tem faltado a misericórdia, ó Pai, no nosso coração. Tem faltado o amor, ó Pai. Às vezes cantamos tantas canções, ó Pai, e às vezes não é verdade, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajude. Nos ajude, Pai. Que possamos, ó Pai, todas as manhãs, ó Pai, orar a oração do Pai Nosso. Que porque nós só vamos ser perdoados se perdoamos, ó Pai. Existem filhos aqui que precisam perdoar os seus pais. Existem maridos aqui que precisam perdoar suas esposas. Existem esposas aqui que precisam perdoar os seus maridos. Existem, meu Pai, servos, existem líderes que precisam perdoar, meu Pai, os seus liderados. Deus, em nome de Jesus Cristo, essa oração nós precisamos, ó Pai, às vezes fazer de joelhos, meu Deus, e nos humilhar, Pai, diante de Ti. Às vezes temos requerido tanto das pessoas e às vezes nós mesmos não fazemos por onde. Deus, em nome de Jesus, aonde é que nós queremos chegar com isso? Deus, em nome de Jesus, se queremos morar no céu, Pai, temos que mudar de vida, Pai. Temos que mudar de vida. Não somente, ó Pai, estarmos entrando dentro da igreja, só pedindo promessas,
promessas, sonhos, projetos, planos, ó Pai. Deus, e se o Senhor voltar, a qualquer momento podemos ficar para trás. Podemos, ó Pai, em nome de Jesus, estarmos dentro da Tua casa, perdendo tempo, até mesmo passando tempo, Pai. Deus, é momento, ó Pai, de nos humilharmos, de nos prostrarmos e falar: Senhor, por favor, nos perdoe, mas nos ensine também a perdoarmos uns aos outros, Pai. Porque existem pessoas aqui, meu Deus, que nós precisamos sair hoje, Pai, de dentro desta igreja, pedindo perdão, ó Pai. Porque às vezes machucamos, porque às vezes somos machucados. E se, meu Pai, de repente partimos, meu Deus, no decorrer da ida da nossa casa, iremos ficar para trás, meu Deus. Esta palavra, Pai, que o Senhor, meu Pai, usou o nosso pastor, não foi por acaso, não foi em vão. Deus, é o Senhor gritando, meu Deus, aos nossos corações, que nós precisamos mudar de vida. Às vezes temos machucado tanta gente com o nosso falar, com o nosso proceder, ó Pai, com a nossa forma de julgar as pessoas, com a nossa forma de olhar, meu Pai. Orecanta, lebala chaureandes. Decanta, lebala chaureandes. E o Senhor, meu Pai, quer levantar, meu Pai, uma igreja sarada, Pai. Uma igreja cheia do Teu poder, meu Deus, e uma igreja cheia do Teu poder é uma igreja que perdoa, é uma igreja que ama, é uma igreja, meu Pai, que olha para o outro, meu Pai, e se coloque no lugar do outro, Pai. Antes de julgar, antes de acusar, antes de botar o dedo em rixe, meu Deus, olha, meu Pai, com um olhar de misericórdia, Pai. Deus, como nós precisamos melhorar, Pai. Como que nós precisamos mudar de vida, Pai. Recanta, lebala chaureandes. Decanta, lebala chaureandes. Às vezes chegamos, ó Pai, dentro da Tua casa bonito, mas acabamos de sair de dentro de casa, às vezes brigado, meu Pai, com a nossa família, brigado com o nosso cônjuge, brigado com os nossos amigos. Deus, e se desse decorrer, meu Deus, partimos, vamos ficar para trás, meu Deus. Recanta, lebala chaureandes. Deus, a Tua mensagem tem duas palavras que nunca pode faltar na nossa vida: é o perdão e o amor, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui que precisam ser saradas dessa noite, meu Deus, mas que somente não venham ser ouvinte desta palavra, mas, meu Pai, a partir deste momento, possa colocar em prática, meu Pai, tudo que foi ensinado, Pai. Existem pessoas que no decorrer desta semana machucou muita gente, falou, meu Pai, o que não devia. É necessário, meu Pai, de conserto. Recanta, lebala chaureandes. Decanta, lebala chaureandes. Meu Deus, que haja temor e tremor no nosso coração, meu Deus, desde o pisar, meu Pai, do portão da Tua casa, Pai. Meu Deus, porque o Senhor não tem falado, o Senhor tem gritado, meu Pai, neste púlpito, que é necessário mudarmos de vida. Por favor, nos ajude, meu Pai, nos respeitar mais, meu Deus, a nos honrar mais, a sermos mais fiéis uns aos outros. Deus, não permita que nós venhamos nos contaminar, ó Pai, com este mundo.
Recanta, lebala choriandas. Redecanta, lebala choriandas. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Existem maridos aqui às vezes que não se convertem porque as suas esposas não têm coragem de olhar dentro do olho dele e falar: meu amor, eu te perdoo. Existem esposas aqui que precisam perdoar os seus esposos para que haja uma avalanche de salvação na tua casa. Existem homens aqui que precisam perdoar as suas esposas porque falou algo que não poderia ser falado. Pais, que seus filhos têm medo de conversar contigo. Redecanta, lebala choriandas. Recanta, lebala choriandas. Aproveite hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Redecanta, lebala choriandas. Recanta, lebala choriandas. Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado, que o Senhor está forjando uma igreja saudável. Uma igreja, meu Pai, que antes de ter prosperidade, antes de ter promessa, antes de ter bênção, meu Deus, treme diante da Tua presença. Uma igreja que está sendo preparada não para ter bênção nessa terra, mas para morar no céu. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Abra sua mão assim, ó. Que a chave da graça abra as portas do perdão na sua vida. Que a chave da misericórdia aplaque a ira e a amargura do coração de toda a igreja. Que o amor do Pai, o constrangedor amor de Jesus, seja o aio, o vínculo, seja o alimento que fortalece a nossa fé, e que a paz que excede todo entendimento sejam com a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, no dia de hoje, amanhã, até a volta do Cristo Redentor. E todos que creem digam amém. Dá um abraço na pessoa que está aí do teu lado. Diga para ela: Deus te abençoe, em nome de Jesus.